Boa noite a todos, queridos amigos, meus parceiros de espalhar sementes. Aqui estamos mais uma vez, nessa noite de sábado, semana ainda, né? Que ainda nós estamos aí acalentando ainda com aquela sensação gostosa no nosso coração pelo Dia das Mães, que aconteceu domingo passado, mas sempre lembrando que o Dia das Mães é todo dia, é toda uma vida, desde que uma mulher recebe a graça de poder ser mãe, seja pela sua própria condição, digamos assim, fisiológica, né? Da mulher ter sido preparada realmente, o seu corpo, o seu organismo foi pensado por Deus, talhado por Deus com todos os detalhes para que ela pudesse ser assim a protagonista da continuação da espécie humana, né? E eu diria assim, até que Deus concedeu à mulher um grande privilégio, né? De ser assim a sua continuista, no preparo do ser humano, da vida, através da capacidade que Deus concedeu a cada uma de nós. E até, digamos assim, mesmo não sendo em relação à nossa própria capacidade de gestar um ser, mas seja no ventre ou seja no coração, uma mãe possui um dom, uma dádiva inigualável, porque a mãe que cria, e que cria com sabedoria, e com amor, e com o temor a Deus, e com valores morais, e principalmente valores que condizem com o que Deus espera de nós, é uma mãe sensacional. Então, mãe é realmente um ser assim único e inigualável, né? E até por falar nessa palavra, eu só posso pedir assim que a minha mãezinha querida, minha mãe amada, esteja hoje recebendo de Deus todo o amparo, toda a luz, toda a paz que excede todo entendimento, que só Jesus pode nos dar, que minha mãe esteja na glória de Deus, né? E a minha gratidão e saudade são infinitas. Então, em homenagem às mães, a todas as mães, sejam elas mãe da barriga ou mãe do coração, a todas as mães. Hoje o nosso tema é a oração de Ana. E para fazer diferente, né? Porque já no último vídeo eu também procurei mudar um pouquinho a minha estratégia desse nosso bate-papo amigo. Eu vou fazer assim uma leitura nas escrituras sagradas, no nosso manual de instruções para a vida,
que foi Deus que nos deixou para que nós pudéssemos fazer uso durante toda a existência humana. E isso aqui, se alguém quiser saber da verdade, aqui não há fake news, aqui não há histórias da carochinha, apesar de serem lindas também e fazerem parte do contexto da imaginação infantil, e até por que não dizer de muitos adultos também, porque é muito bom a gente poder acreditar nas histórias da carochinha. Mas o melhor mesmo é a gente poder conhecer a palavra de Deus e as histórias de acordo com as escrituras sagradas. Então, a nossa leitura de hoje começa aqui em 1 Samuel, né, primeiro capítulo de Samuel, que foi um grande profeta, né? E que foi aí de seu ministério, do ministério do profeta Samuel, que vieram aí dois grandes reis, né? O povo de Israel desejava muito, não se contentava mais, como é bem característico do ser humano, com a orientação divina, porque Deus conduziu aquele povo através do deserto, atravessando o Mar Vermelho, guiados pelo profeta Moisés, para que eles pudessem rumar até a terra prometida. Mas, bem caracteristicamente do ser humano, se hoje, com toda a evolução do mundo, com todo o conhecimento e toda a história que vem dando esse alicerce para a gente seguir a nossa existência, imagine aquele povo que ainda era um povo que estava começando na senda humana e precisava ainda de muito aprendizado. Então, vamos lá. Nossa homenagem à mãe, às mães, né? Lá nas redondezas dos territórios lá de Israel, né? Havia certo homem dos montes de Efraim chamado Eucana. E naquela época, aqueles povos mais primitivos que estavam ali ainda brigando pela sua própria sobrevivência, pela busca de um território, de uma terra, em lugares muito hostis, né? Então era comum, era normal, né? O Eucana, ele era um homem bom, ele era um homem temente a Deus, e ele tinha 2 mulheres. Por isso que eu disse que naquela época era algo considerado normal, porque era até por uma questão de sobrevivência. E a gente, lendo aqui a história e continuando falando sobre ela, nós vamos aí entendendo, né? As suas 2 mulheres, uma se chamava Ana, a outra se chamava Penina. Ele teve filhos, muitos filhos com Penina, que era uma mulher talvez mais jovem, mais saudável. Então Penina teve muitos filhos com Eucana. E Ana, que era, vamos dizer assim, a esposa que ele mais amava, ela não tinha filhos. Ela sofria muito por ela ser estéril. Ela era uma mulher inconformada com aquela situação dela.
E não é que ela duvidasse do amor do seu marido, mas como existe no ser humano, é uma característica mesmo de toda a nossa imperfeição, né? Havia a provocação da outra esposa, né? Da Penina, que podia conceber, e zombando, né? Humilhando a Ana, que não podia, né? Então, todos os anos, o Eucana seguia com a sua família para adorar o Senhor dos Exércitos e levar sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, que eram, eles sacrificavam um cordeiro, né? Derramavam o seu sangue, o sangue do cordeiro, naquele altar de sacrifício, para agradecer a Deus todas as graças e todo aquele amor que Deus colocava na jornada deles por aqueles territórios tão hostis. Então, Eucana era um bom homem. Quando ele oferecia esses sacrifícios, ele dava porções à sua mulher Penina e aos filhos e filhas que ele tinha com ela. Mas ele dava uma porção dupla para Ana, que era a sua esposa, também muito amada, e eu acho até que ele se compadecia dela pelo seu sofrimento e por ela não poder conceber um filho, né? E isso acontecia ano após ano, né? Sempre que Ana subia à casa do Senhor, ela chorava, ela jejuava, ela se penalizava, ela se martirizava pela situação. E certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, né? Estando o sacerdote Eli, né? Eli era o sacerdote nessa época, e sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a sua alma amargurada, ela chorou muito e orou ao Senhor. E ela, ali na sua amargura, ali contritamente, ela chorava, mas ela orava assim, baixinho, com os seus lábios cerrados, porque ela não queria se expor. Então ela falava diretamente com o Senhor: ó Senhor, Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. A Ana fez assim um voto com o Senhor. E ali, enquanto ela estava orando, ela não percebeu que o sacerdote Eli estava observando a forma como ela orava. E como ele não via que os lábios dela se mexiam, porque ela orava com o coração e não com a boca, ele ficou intrigado com aquilo e ele pensou que a Ana estivesse embriagada, mediante a sua atitude e a sua forma de orar. Aí ele chegou perto dela e a interpelou e colocou assim: até quando você continuará embriagada? Olha o julgamento aí de um sacerdote. Abandone o vinho. Ele falou para a Ana. E a Ana, ela respondeu assim, muito contritamente, né? E naquela época
as pessoas não se ofendiam como se ofendem por tudo hoje, né? Hoje, com a evolução dos tempos, a gente não sabe se está ficando melhor ou pior, né? Eu prefiro também não fazer nenhum juízo em relação a isso, mas hoje em dia tudo é politicamente correto ou politicamente incorreto. A gente não pode, às vezes, chegar a uma pessoa e perguntar se ele está embriagado para poder ajudá-lo, né? Mesmo que fosse o sacerdote. Porque hoje em dia, se isso acontece, até dentro de uma igreja é capaz da pessoa receber um processo, ser recolhida à prisão, ser, né, aí, vamos dizer, chacoteada publicamente, né? Principalmente pelos meios de comunicação, porque tudo é errado, né? Às vezes a gente não pode se referir à pessoa como em tempos não tão distantes assim, né? Mas lá no tempo dos meus pais, dos meus avós, não havia tanta essa questão aí de ofensa, de discriminação, de dizer que eram maiorias, são minorias. Não, eu não acho que são maiorias nem minorias, eu acho que somos todos seres humanos. Somos todos seres humanos. E somos todos povo de Deus, criaturas de Deus. E não estamos aqui à toa. Não importa a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos, a nossa etnia, se somos ricos, se somos pobres, se somos prósperos ou passamos dificuldades. Nós somos todos seres humanos. Naquela época era mais ou menos assim, que os seres humanos viviam em busca do seu aprimoramento e do seu lugar, né? Então a Ana não se ofendeu com o sacerdote. Ela apenas se limitou a responder-lhe: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande tristeza. E ele, então, o sacerdote, não perguntou a ela qual era a sua grande tristeza. Ele apenas disse: vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Então, digamos assim, o sacerdote Eli, ali com as palavras dele, depois de ter entendido que ela não estava embriagada, mas sim orando, ele fez a ela uma profecia, de certa forma. Ele lhe disse palavras de fé e de incentivo. Vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ele falou palavras de otimismo, de impulso, de fé. E ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Mas ela disse isso a Deus. Ela era serva de Deus e não do sacerdote. E ela seguiu o seu caminho, e eu acho até que ela saiu dali mais animada, mais, assim, com a sua fé renovada, depois daquela oração, com o seu coração mais aliviado daquela angústia toda, né? E ela seguiu o seu caminho, aí ela se alimentou, e a sua feição já não estava mais tão abatida assim, né? E na manhã seguinte, ela e o marido Eucana se levantaram, adoraram o Senhor e voltaram para casa, em Ramá. E assim, seguiram a vida deles, vivendo,
como marido e mulher, que se amavam, né? E que seguiam os preceitos divinos, né? Aquela obediência às primeiras orientações de Deus na criação, crescei-vos e multiplicai-vos, né? E assim Ana engravidou. E no tempo certo, no devido tempo, ela deu à luz um filho. E deu a ele o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Então ela não se esqueceu que ela tinha pedido ao Senhor aquele filho. E ele a abençoou com aquela graça, né? Ele deu a Ana aquilo que ela mais desejava, o presente que ela mais sonhava em ter. Um filho dela, um filho do seu marido. Então aí a Ana, né, daí para diante, ela vai consagrar o seu filho no ano seguinte, né, ao nascimento do Samuel. Quando Eucana se dirigiu novamente para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, a Ana não foi. Ela não foi porque o seu filho, Samuel, ainda era um bebê e ainda era amamentado no seu seio. Aí então ela disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Então ela já declarou aquilo ao esposo, que ela não iria naquele momento, mas assim que o menino estivesse desmamado, tivesse em condições já de sobreviver com outro tipo de alimentação, ela o levaria, ela o consagraria e o deixaria ali, né? E assim realmente foi feito. Depois de desmamá-lo, ela levou o menino ainda pequeno, né, à casa do Senhor. Levou um novilho também de 3 anos de idade e outras ofertas para consagrar a Deus, né? E eles levaram o menino ao sacerdote Eli. E ela disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Olha que importante a gente cumprir as nossas promessas. Como é importante a gente cumprir a nossa palavra, e por isso também é muito importante que a gente sempre reflita muito quando a gente vai fazer um voto, a quem quer que seja, quando a gente vai empenhar a nossa palavra com alguém, com um familiar, com o esposo, com a esposa, com o pai, com a mãe, com um filho. E principalmente a palavra que nós empenhamos com Deus. É extremamente importante que a gente tenha honradez, caráter, que a gente saiba cumprir aquilo que a gente se propôs a fazer, principalmente quando se trata de alcançar um benefício, alcançar um favor, fazer jus a um presente, a uma dádiva, e principalmente quando nós pedimos a Deus. Nós temos que pesar muito aquilo que a gente vai empenhar da nossa palavra, porque Deus não é
não é um homem para mentir e também para não aceitar mentiras. Deus não é Deus de confusão. Ele é o nosso Deus, o nosso Criador, o ser superior, aquele que nos deu a vida e continua cuidando de nós aqui durante toda a nossa trajetória de vida. Então, a Ana foi essa mulher grata, sábia, que sofreu, que sabia dar o valor àquela bênção que ela alcançou, que é uma coisa muito importante, porque hoje, na nossa conjuntura atual, o quanto nós vemos aí, hoje a gente vê aí autoridades, governantes, pessoas, talvez até que nem entendam direito sobre os direitos da vida, estão lá debatendo situações. Uma mulher tem que ter o direito de abortar se ela quiser, e ela não pode ter vergonha se ela quiser. Não, a vida é sagrada. A mulher tem o direito de escolher, se for o caso, entre ser mãe ou não ser. Mas existem, mesmo que não sejam também tão ou aconselháveis ou vistos com bons olhos ao olhar de Deus, mas existem. A ciência possibilitou ao ser humano o encontro, né? A invenção de métodos contraceptivos e tem até aqueles que são naturais. E o mais natural de todos é a gente ter valores morais para que nós não nos perpetremos no erro, na luxúria, na selvageria, de vermos aí como o mundo está perdido na devassidão, na falta de valores. E aí, então, se vê tanta coisa errada que a gente não pode aqui apontar também, não seria o caso mesmo, não estamos aqui para isso. Não somos juízes de nada, nem de ninguém. O verdadeiro e único juiz real é Jesus. É Ele que vai julgar a todos no final dos tempos. Então, é muito fácil. Uma mulher precisa ter muita consciência e muito valor cristão na sua alma para, se ela conceber um filho, ela ter compaixão por aquela criaturinha que não sabe se defender e não lutar contra a sua natureza de poder ser mãe, quando tantas mulheres como a Ana desejavam e não podiam, por inúmeros motivos. Ordem natural, ordem de saúde, ordem da sua fisiologia, da sua complexidade humana, tantas ordens espirituais, porque Deus nos fez a todos com o mesmo amor, mas Ele preparou para cada um também uma missão diferente. E a gente tem que reconhecer isso quando a gente começa a despontar para a nossa vida adulta e a ter discernimento para aquilo que é certo e o que é errado.
Então a Ana fez questão de cumprir o seu voto e levou o seu pequeno Samuel para que ele cumprisse a promessa que ela fez. Ela deu à luz a um menino bom, um menino saudável e um menino obediente, obediente aos pais, obediente e temente a Deus, que tinha uma missão mais do que sacerdotal a cumprir no tempo dele. Então, gente, assim, foi muito bonito porque Samuel, e aí num outro momento a gente vai falar de Samuel, né? Foi a ele que Deus incumbiu. Primeiro, por pressão do povo de Israel naquela época. O povo não se contentava de que fosse orientado pelos profetas, através dos profetas, por Deus, que os guiou através do deserto, que os alimentou, que os saciou e que preparou para eles uma terra que seria a sua terra prometida, mas eles mesmos se desvirtuaram pelo caminho e muitos, né, daquela geração, só 2 chegaram à terra prometida, que foram Josué e Caleb, que seguiram Moisés e que cumpriram com obediência aos preceitos e às leis que Deus havia dado aos homens através de Moisés, que foi um grande profeta, talvez o maior de todos os tempos. E Samuel, que já foi um sacerdote que substituiu Eli nos tempos dele, ele teve de Deus a incumbência de ungir Saul para atender as expectativas daquele povo que queria um rei. Queria um rei humano para governá-los. Então Deus atendeu o pedido deles através de Saul, né? E das orientações de Samuel, que procurou ir orientando e passando ao Saul como ele deveria proceder. Mas Saul, apesar de ter sido poderoso e no começo ter se mostrado realmente assim preparado para assumir aquele papel como o rei, o líder daquele povo, ele foi um homem com muita fraqueza humana e cedeu às tentações da carne, da desobediência, enfim, das vicissitudes humanas mesmo. E acabou se perdendo daquilo que Deus havia preparado para ele. Ele não teve condições de levar adiante. E acabou sendo morto nas guerras que ele mesmo havia provocado, né? Colocou também a vida dos seus filhos todas a perder, todos morreram. E ele não foi um bom condutor daquele povo. Mas Deus também já havia preparado um líder forte, um homem com valores que um dia o fariam rei, e que ele foi um dos maiores reis de todos os tempos, talvez principalmente do seu próprio tempo, que foi o rei Davi, e de cuja linhagem veio aí a genealogia de Jesus. Mas também não vamos falar sobre isso hoje, né? Então, gente, olha que história aí tão bonita, né? Trazendo essa lição de maternidade. E aí, então, eu vou ler para vocês aqui
a oração de Ana, que era aquela que o sacerdote Eli não conseguiu decifrar, porque era a Deus que ela falava, né? E essa oração, gente, eu digo para vocês, eu vou passar, porque eu acho assim que nós mulheres, nós somos criaturas muito fortes. E Deus nos preparou assim com muito capricho nos detalhes para que nós fôssemos aí as suas auxiliares, as suas seguidoras na tarefa de dar continuidade à vida humana na Terra, de povoar a Terra. Precisaria muita sabedoria e muita fortaleza de espírito e de corpo, e de alma, e de mente. Porque a mulher, em todas as fases, principalmente na fase da maternidade, a mulher ela passa por muitas dores, muita dor para gerar um filho. Todo o seu corpo entra num verdadeiro colapso para que todos os seus órgãos consigam dar espaço para a geração de um outro ser ali, dentro de um lugar tão pequeno como é o útero feminino. O ventre de uma mulher é um espaço tão limitado e ainda repleto de todos os órgãos que todos os seres humanos têm, né? E ainda com a riqueza de ter os ovários, de ter o útero, né? Que isso não foi uma concessão de Deus para o homem do sexo masculino. Então a mulher, ela continua carregando essa saga, às vezes, de muito sofrimento na criação dos seus filhos. Embora haja o pai, embora haja a figura paterna, mas foi a mulher a maior incumbência que Deus deu de transmissão de valores, de alimentar o seu filho, primeiro no seu seio, depois aí por longos anos da sua vida, até que ele tenha a condição de sobreviver com o seu próprio esforço, ele buscando o seu próprio alimento. Então, olha a bravura que tem que ter uma mulher. E às vezes a gente ouve agora, nos nossos tempos atuais, né, como as mulheres sofrem com as questões da sua alma, com as dores da alma, com os seus desencontros, talvez o seu despreparo espiritual, ainda o seu caminhar ainda em busca da sabedoria ainda é muito prematuro dizer. Nós devemos ser sábias, mas nós estamos sempre em busca dessa sabedoria. E na maioria das vezes o nosso tempo aqui é tão breve que a gente não consegue concretizar uma grande sabedoria até o fim da nossa existência terrestre. Mas a gente vai aí se aperfeiçoando e buscando, e principalmente quando a gente é mãe, a gente tem uma grande responsabilidade de passar para os nossos filhos todos os ensinamentos, e principalmente quando a gente quer que eles sigam o caminho do bem, o caminho da solidariedade, do temor a Deus, do respeito à vida, do respeito ao outro, né? E a mulher sofre muito, porque nem sempre ela é bem-sucedida, mas não porque ela não tentou. Talvez ela não tenha tido o apoio do seu companheiro. Talvez ela não tenha tido o necessário preparo anterior por parte da sua família. E talvez até por si mesma.
ela tem aí, né, se perdido um pouquinho nos caminhos. E quando ela recebeu aquela incumbência da maternidade, ela não estava ainda preparada para isso. Então, a mulher que tem essa consciência, esse bom senso, esse discernimento e principalmente essa sabedoria em construção, ela vai refletir, ela vai fazer a sua autocrítica. E muitas vezes essa autocrítica é, às vezes, até impiedosa, porque ela se culpa. Ela se culpa por não ter conseguido, por não ter tido êxito. Então, a gente vê aí muitas mães sofrerem porque não conseguiram passar para os seus filhos bons valores morais. E, de repente, às vezes, tão precocemente na caminhada, eles se desvirtuam, eles transgridem, eles cometem erros grandiosos, eles partem para caminhos errados, eles desobedecem ou desconhecem a Deus, eles não creem, eles saem do caminho do bem e acabam se embrenhando no caminho do mal, dando voz e ouvidos ao mal, às influências malignas que estão aí espalhadas pelo nosso planeta, pela nossa vida terrena. O mal está aí, né? Esguelando, tentando laçar os incautos. Os incautos podem ser crianças, adolescentes em formação, podem até ser adultos, cujas mães tenham dado a eles uma grande base cristã, de valores morais, mas talvez eles tenham estado dormindo, fechados, não estavam permeáveis àquele aprendizado. Eram terra seca, eram terrenos inférteis e não absorveram os ensinamentos de suas mães e muito menos os ensinamentos e o temor a Deus. E essa mulher sofre. E é o que a gente mais vê hoje, gente. São pessoas depressivas, doentes da sua alma, uma doença que a gente mesmo não consegue definir. Porque essa doença, ela leva a outras. E aí a gente tem que buscar ajuda, vai ao médico, toma um monte de medicamentos e às vezes nem sempre a gente encontra a cura. Porque na realidade a cura está em Deus. Então vamos aprender aqui com a oração da Ana, para acalentar um pouquinho o coração das mães. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura
e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. É isso. É só Deus que é o grande juiz. Aqui no mundo há muitos, mas jamais chegarão sequer ao pó das sandálias de Cristo. Aqui no mundo tem muita gente arrogante e que se acha poderosa, mas não escaparão do juízo do Senhor, porque é só Ele. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. É isso. Meus queridos amigos, eu peço a Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, que abençoe a todos nós em mais uma semana, que nos dê saúde, proteção, prosperidade e muita fé para a gente superar todas as nossas adversidades. E que Deus abençoe principalmente a todas nós, mulheres e mães, seja da barriga ou do coração, mães que souberam passar aos seus filhos o amor, os valores e principalmente o temor a Deus, que é todo poder e toda bondade. Que Ele nos abençoe. Um beijo no coração de todos.